Gravar, gravando. Ok. Shalom, shalom a todos, né? Hoje que nós temos um estudo muito interessante que a gente vai estar abordando, né? Vocês podem estar abrindo as suas Bíblias em Apocalipse capítulo 12, né? Isso é algo muito importante a gente estar passando aqui também. Vai ser praticamente uma continuação do estudo da semana passada, né? E esse assunto é muito interessante porque ele aborda alguns aspectos aqui. E o livro de Apocalipse ele é o livro mais difícil da Bíblia de ser estudado porque ele possui um gênero literário bastante difícil de se entender, possui bastante quiasmos, né, que são paralelismos, e esses quiasmos que são abordados no livro de Apocalipse não abordam só a Torá e os profetas, mas abordam também, existe uma linguagem pagã no livro, né, referente à questão de divindade e referente à questão de Satanás. Esse texto aqui de Apocalipse 12 ele é muito usado pela teologia convencional para esboçar a queda de Satã, né, e seus anjos. Né? Eu vou passar aqui esse estudo sobre uma outra perspectiva. Né? Então, eu quero deixar isso bem claro sobre essa outra perspectiva. Tá? E eu vou começar lendo aqui o texto, o verso 1, que diz assim: E viu-se um grande sinal no céu. Né? Aqui onde está sinal na minha Bíblia, em português, em grego está a palavra semeion, né? Essa palavra semeion que vem do verbo vem do verbo someion, né? Significa sinal no sentido de indicação, né? Viram no céu um sinal, né? Um indício de um sinal no céu. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, né? Ou seja, eles viram a mulher vestida de sol e eles tendo a lua, né, debaixo dos seus pés, né? E uma coroa de 12, né, de 12, uma coroa de 12 estrelas, né, de 12 estrelas é, sobre a sua cabeça. Então aqui é muito interessante, apesar de só que no verso 1 já ter uma linguagem pagã, né? Quem sua visão, ele cita a mulher dentro de uma sistemática pagã. Quem já estudou o mito de Ísis, né? Ou o mito de Apolo, vê um paralelismo com esses dois mitos, né? Então, ou seja, essa mulher, ela estava coberta de sol, tinha 12 estrelas, né? Na sua cabeça. Essas 12 estrelas, ela está simbolizando as 12 tribos, né? E nós vamos aqui discorrer aqui mais alguns aspectos. No verso 2 está dizendo assim: estava grávida e com dores de partos, né? Com dores de parto. E no caso ela pegava e dava uns gritos, né? Ela gritava um, né? Um gritava uh, ela gritava ansia, né? Com ânsias, né? De dar à luz. Né? Então essa mulher estava com dor de parto e ela ansiava, né? Para dar à luz, né? Ou seja, para gerar um filho, né? É... Existe várias discussões no meio teológico sobre quem seria essa mulher, né? Alguns dizem que será, no caso, a igreja, né? Mas, segundo essas características pagãs que essa mulher tem, tem muitos que ficam meio céticos, tá? Eu quero explicar com detalhes essa característica pagã que existe nessa mulher de Apocalipse e também quero abordar por que João utilizou essa característica pagã de mitos sobre essa mulher. Os céticos da Bíblia utilizam
essa questão paganizada que existe aqui em Apocalipse 12 para falar que seria um plágio, né, da mitologia, mas nós não cremos nisso. Nós cremos que Deus deu essa visão mística a João porque ele queria passar uma mensagem aqui, a qual nós vamos estar investigando. Verso 3, e viu-se outro sinal, né? Onde está a palavra outro aqui? Está a palavra grega alos, tá? Alos seria outro da mesma essência, né? Ou seja, seria outro da mesma essência. Outro sinal da mesma essência do primeiro, que seria da mulher. Outro sinal nos céus, né? No céu. E eis que era um grande dragão vermelho que tinha, né? Ou seja, era um grande dragão vermelho que tinha 7 chifres, né? Aliás, 7 cabeças, né? 7 cabeças. Né? 7 cabeças. E 10 chifres. Sobre as suas cabeças 7 diademas, né? Diadema seria aqueles enfeites, né, que os reis colocavam na cabeça, né? As 7 cabeças aqui pode estar simbolizando reinos, né? Reinos, né? E os 10 chifres pode estar simbolizando uma coalizão. Mas não é nesse aspecto que nós vamos abordar hoje. Nós vamos pegar, no caso, fazer um estudo sobre isso outro dia, que vamos abordar essas questões. Mas a questão de eu citar aqui Apocalipse 12 o foco vai ser o adversário, né? Verso 4. E a sua cauda levou após si, né? Após si, uma tradução muito boa, que em grego está escrito assim, após si, a terça parte das estrelas do céu e lançou, né? A palavra lançou aqui, a palavra eblete, né? Lançar no sentido de caiu, né? Caiu no sentido, caiu em que sentido, né? Cair no sentido de perder, da mesma forma que um gerente perde o seu cargo, né? Seria nesse aspecto a palavra em grego que está aqui. Lançou sobre a terra, né? Vamos aqui olhar aqui. Lançou-se sobre a terra e o dragão parou diante da mulher que havia de dar a luz, para que dando ela a luz, né? Para que dando ela, ou seja, ele desceu à terra, né? Para que dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Ponto. O mais interessante aqui que nós temos que abordar dentro da questão literária, né? Se o céu onde a mulher estava era algo literal, se nós interpretarmos o céu como algo literal, tá? Nós vamos entrar num grande paradoxo aqui. Por que nós vamos entrar num grande paradoxo? Porque se nós interpretarmos que a mulher estava no céu, literalmente, céu literal, vamos acreditar que ela desceu do céu, tá? Então, ou seja, nós entendemos aqui perante a questão narrativa e perante a questão simbólica que o céu está representando o quê? Está representando o reino, né? O reino de Deus, tá? Porque se fosse algo literal,
como a mulher estaria na terra se ela foi vista no céu, né? Então isso é algo muito importante. Então diz que aqui o do dragão, né? Ele contigo levou a terça parte das estrelas do céu e se pôs diante da mulher, tá? Para muitos estudiosos de escatologia, desde a da época dos pais da igreja, essa terça parte das estrelas seriam anjos, tá? Mas podemos identificar aqui essa terça parte das estrelas como também, no caso, governos, né, ou líderes, tá? Vocês viram que na cabeça da mulher, né, estava 12 estrelas, né, representando as 12 tribos de Israel. Então, ou seja, estrelas aqui não está associada a anjos e demônios, tá? Mas está associado também à liderança, tá? Então isso é algo muito importante de observarmos. Quem estuda a questão de mitologia grega, o mito de Apolo, vê uma semelhança muito grande com a citação aqui de Apocalipse, tá? E por que João usou o mito de Apolo? Porque todas as mitologias, segundo as literaturas de Heródoto, toda a questão mitológica e política que surgiu, né, posteriormente, veio da Babilônia. Então, ou seja, então esse aspecto babilônico aqui é muito interessante. Então, por exemplo, o dragão vermelho, aqui ele está simbolizando um poder político, tá? Regido em oposição à instrução do Eterno, que é sua Torá. Na semana passada, nós observamos o quê? Que o homem e a mulher, Adão e Eva, eles foram criados dentro de uma questão política, né? Que seria a instrução do Eterno. E quando eles comeram do fruto proibido, né? Eles começaram a comer de outra instrução. E essa outra instrução que eles comeram, né? Trouxe para eles o quê? Trouxe para eles... o homem começou a andar conforme a sua justiça e não conforme a justiça do Eterno. Isaías 64:6 fala que a justiça do homem é quê? É trapo de imundícia para Deus, porque o homem, sem a instrução de Deus, ele não consegue andar perante a justiça. Então, isso é algo muito importante nós observarmos. Verso 5. E deu a luz a um filho, homem, um varão, que há de reger todas as nações, né? A palavra nações aqui em grego é etne, né? Ou seja, etnias. Esse filho varão que a mulher daria à luz regeria nações, tá? Essa mulher aqui, ao mesmo tempo que ela simboliza Maria, ela também simboliza Israel, né? Por quê? Como que estava Israel antes da vinda do Messias? Israel estava cercada de paganismo, né? E Israel, ele se corrompeu, né? Antes do exílio babilônico, se corrompeu com Astarote, que era o nome primitivo de Ísis, que o João usa esse simbolismo aqui da mulher, né? Com o símbolo de Ísis. Por que fala que é uma mulher que estava coberta com o sol, com a lua debaixo dos pés? Porque nós podemos observar em Ezequiel capítulo 8, né, que o templo, quando foi paganizado no caso, pelo rei Manassés, filho de Ezequias, né, nós sabemos que as mulheres estavam chorando por Tamuz, que seria o Deus Sol, né? Então, ou seja, Israel já foi embebida, né, já foi coberta pelo sol, né, e teve a lua debaixo dos seus pés, né? E, ou seja, aqui simbolicamente está querendo passar que dessa nação viria um varão, né, que regeria as nações. Esse varão veio de Israel e seria Yeshua, né? Então, ao mesmo tempo que simboliza Maria, não que Maria estava coberta de paganismo, mas que o Messias, né, foi gerado por Israel segundo a carne. Regeria as nações com vara de ferro, né? E as nações seriam regidas com vara de ferro, né?
E pegar outra parte do versículo aqui. E seu filho foi arrebatado para Adonai, que é o tetragrama aqui, tá? E para o seu trono. O mais interessante é que ao mesmo tempo que aqui o verso 5, ele está se referindo a algo que tinha acontecido na época de João, né? Algo que já tinha acontecido na época de João. Nós podemos observar aqui que quando o bebê Yeshua ele nasceu, né? Mateus capítulo 2 fala que o rei Herodes mandou matar as crianças, ele foi perseguido ali, né? Então, ou seja, ao mesmo tempo que aqui diz que a queda de Satanás aqui está se referindo, né, ao nascimento do Mashiach, no caso em carne, nós vemos que o rei Herodes ele se precipitou em seus intuitos tentando matar o bebê Yeshua. Yeshua teve que ir para o Egito, né, para não ser morto. Ao mesmo tempo que fala aqui dessa perseguição no nascimento, fala também de quando Yeshua ascendeu, no caso, aos céus, né? Que está escrito em Atos, capítulo 1. Então, é um aspecto muito interessante, porque essa é a questão de Apocalipse, quando demonstra a questão dos quiasmos, né? Dos paralelismos. Cita ações completas e ações incompletas, e ações que haveria de vir, né? Porque é claro que na época de João, o Mashiach já estava no trono, né? Mas citando algumas situações de antes dele subir ao trono. O que mais vai chamar a atenção aqui, que não cita o Messias aqui, pelo menos até o verso 5, não cita o Messias guerreando contra o dragão, né? Mas vai citar aqui Michael, né? Que seria o Miguel. Vamos ler o verso 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Adonai, né? Ou seja, ela fugiu para o deserto, onde tinha lugar preparado para Adonai, para que ali fosse, né, alimentada durante 1260 dias, né? 1260 dias dá aproximadamente 25 meses no calendário bíblico, né? Dependendo aí se for o ano de 12 meses do calendário, né? Daria 1 ano, 2 anos e 1 dia, mais ou menos, o tempo que a mulher ficou lá no deserto, né? Trabalhamos com o pressuposto que seria quando fugiu para o Egito. Seria um pressuposto, tá? Como aqui é a escatologia, estamos trabalhando com possibilidades. 7. E houve batalha no céu. Michael, que é Miguel, né? E os seus malachim, os seus mensageiros, os seus mensageiros, né? Batalhavam contra o dragão. Contra o dragão. Batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus malachim, seus mensageiros, né? E seus mensageiros. Então, ou seja, houve uma batalha no mundo espiritual aqui, né? Essa batalha no caso,
tem um simbolismo, né? Como que nós podemos identificar essa batalha, né? Nós observamos que no mundo espiritual houve uma guerra muito grande para matar o bebê Yeshua, né? E Miguel, o arcanjo Miguel, foi chamado ali para proteger o Messias, né? E podemos observar que o dragão foi vencido, porque como o rei Herodes não conseguiu matar o bebê Yeshua, né? Nós observamos que ali Satanás foi vencido, tá? Foi vencido, tá? Ele e seus mensageiros. Os seus mensageiros aqui não está associado só a demônios, né? A forças que estavam junto a ele, mas também está associado no caso, a pessoas, tá? Porque o dragão aqui, além dele representar Satanás, ele representa o quê? A política, né? Do sistema que estava em ênfase na época, né? Então isso é um aspecto muito interessante. Verso 8. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Diz aqui que o dragão não prevaleceu e o seu lugar não se achou no reino, né, no céu. Eu quero entrar num tópico muito interessante aqui. Se esse texto está se referindo a uma suposta queda de Satanás que aconteceu lá em Gênesis, né, seria meio complicado, porque no contexto aqui não está falando que essa queda foi em Gênesis. Aqui no contexto está falando que essa queda surgiu, né, próximo ali ao nascimento de Yeshua, tá, no primeiro século. E essa queda está se referindo a um ser, né, que tentou ali persuadir, né, no caso, o rei Herodes ali a matar o bebê Yeshua ali, né, e ali ele praticamente se precipitou nos seus intuitos, né. O verso 9 diz assim: e foi precipitado o grande dragão, né. Onde está essa palavra aqui em português precipitado? A Bíblia grega está a palavra eblate, né, que significa precipitado no sentido de cair, né? Mas seria uma precipitação de alguém que perdeu o seu status no reino, né? Mas o que seria esse status? Será que é porque ele era um anjo de pedras preciosas, como diz a teologia convencional? Creio eu que não, né? Esse status, quando fala que ele se precipitou, o grande dragão, dá-se a entender que é no sentido de Deus falar para ele assim, ó, você foi chamado para ser o promotor, né, de justiça do reino, tá? Porque essa seria a função de Satanás. Qual que é a função de um promotor? Acusar, né? E ele gostou tanto do que ele fazia que ele, né, queria fazer o quê? Queria com que a provisão de Deus fosse morta. E isso profeticamente é algo que jamais iria acontecer, porque Deus, ele desde o princípio da humanidade, Deus já emolou o cordeiro para salvação da humanidade, né? Então, ou seja, o que dá a entender aqui no contexto que essa precipitação, né, do grande dragão seria na questão de tentar tirar a provisão de salvação das pessoas, que seriam o Messias, né? A antiga serpente, né? A palavra serpente aqui em grego tá ophis, né? Ophis, né? A antiga serpente. Então, ou seja, quando fala que se precipitou o dragão, a antiga serpente, ou seja, seria aquela serpente do Éden que praticou o genocídio ali perante Adão e Eva, né? E ela se tornou um grande dragão, por quê? Porque o que ela propagou através de Adão e Eva se tornou a política, né, que contaminou não só a Eva ali, mas contaminou
todo o cosmos, né? Todo mundo, né? Então isso é algo muito interessante, né? A antiga serpente chamado Hasatan, né? O opositor, né? O opositor, não opositor de Deus, né? Mas ele é opositor da palavra de Deus, porque se a instrução vem da palavra, quando eu tenho contato com algo que me faz a não seguir a instrução da palavra, eu tenho contato com o opositor da palavra, né? Aqui, essa tradução minha aqui copiou 2 vezes a palavra Hassatan, né? Mas onde eu li Hassatan pela primeira vez, ali está a palavra grega diabolo, né? Essa palavra grega diabolo significa aquele que traz divisão, tá? E Hassatan aqui seria o opositor. Hassatan que engana todo o mundo, né? Onde está a palavra mundo aqui, está a palavra terra, está a palavra gem, né? No caso em grego, né? Ele foi precipitado, né? Qual que seria essa precipitação? Essa precipitação está descrita no contexto acima, né? Ele se precipitou quando ele quis tragar o filho da mulher, né? Talvez essa é o que está explicando no contexto. Ele foi precipitado na terra e os seus malahim, que são os seus mensageiros, né? Seus malahim, seus mensageiros, foram com ele. Onde está a palavra lançados aqui em grego, também você vai encontrar o vocábulo eblat, né? Que diz que os seus mensageiros, né? Também se precipitaram com ele, né? Se precipitaram com ele, ou seja, ao tentar aí, né, derrotar o bebê Yeshua, matar o bebê Yeshua. Deixa eu pegar aqui o versículo 10. Aqui no versículo 10 também tem algo muito interessante, diz assim: eu vi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação. A palavra salvação aqui é soter em grego. E né? A salvação é a salvação, perdão, é a força, né? Onde está a palavra força aqui? Está a palavra grega dinamis, que deu origem à palavra portuguesa dínamo, né? Quem aqui já teve Fusca sabe que o Fusca antigo ele tinha, ao invés de ter alternador, era dínamo, né? Então, ou seja, tem a origem desse vocábulo aqui, dinamis, né? Que significa aquilo que vai trazer força, através, não através de estar parado, né? Mas através de estar como águia, né? Sempre correndo e sempre andando, né? Então, ou seja, essa palavra dinamis, que força aqui, viria, né, a salvação através do Cordeiro. Força e reino do nosso Adonai. E o poder do seu Mashiach. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado. Aqui é muito interessante, eu falo assim, fala que o acusador de nossos irmãos é derrubado. Então, ou seja, qual foi a queda de Satanás? Ele perdeu o quê? Ele perdeu a posição de promotor no trono, né? Aqui está falando que
a posição de acusador dele, né? Acusador é derrubado. O qual diante do nosso Eloá, do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. Então, qual que era a função de Satanás lá no reino? Acusar os homens de dia e de noite. Por quê? Se os homens passam a ser transgressores da lei de Deus, eles são acusados por Satanás, né? E isso dá poder a Satanás e seus mensageiros agirem no cosmos, né? Então isso é algo muito importante nós observarmos. Verso 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra. Onde está a palavra aqui é logos, né? Seria no sentido de fundamento, e pelo fundamento do seu testemunho. Aqui a palavra testemunho aqui é martírio em grego, né? Ou seja, o testemunho do Messias. O testemunho e seu testemunho e não amarem amarem as suas vidas até a morte. Aqui nós temos uma questão muito interessante, tá? Quando fala que não amaram, né, as suas vidas até a morte, onde está a palavra vida aqui em grego, tá? Está a palavra grega psiche. Então aqui está falando de vida intelectual. Está dizendo que aqueles que venceram, tá? Eles não amaram a vida intelectual até a sua morte. Por que está falando aqui de vida no sentido intelectual? Porque as pessoas que foram contaminadas com a política da serpente, né, elas se desviaram do eterno, né, porque ela teve o seu pensamento, teve a sua mente, no caso, voltada ao dragão. Mas aqueles que não amaram, né, aqueles que não amaram a vida até a morte, porque, por exemplo, esse texto aqui em português, se você não conhecer o grego, ele fica meio sem sentido. Como assim aqueles que não amaram amaram, né, a vida, as vidas até a morte, né? Ou seja, está dizendo aqui a vida, se você entende que aqui é vida intelectual, né? Então, ou seja, você vai entender o conceito que está falando aqui, né? Eles não amaram, né, as suas psiques, né? As suas vidas intelectuais até a morte. Até a morte. Então, ou seja, esses aí que negaram a si mesmo, né? Quando falar negar a si mesmo, é você negar o seu eu interior, a sua vida intelectual e passar a seguir, a ter a sua vida intelectual voltada para o que os ensinamentos do Cordeiro, né? Significa que você não amou, né, aquilo que a sua mente te diz ou te colocou, mas você teve a sua mente renovada, a sua vida renovada no sentido de psique, no sentido de pensamento. Então isso é algo muito importante. No entanto, que a palavra grega metanoia, ela significa mudança de pensamento. E o pensamento está no quê? Na nossa psique, né? Então isso é algo muito interessante. Verso 12. Por isso, alegrai-vos e, ó céus, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra. Ou seja, quando fala aqui alegrai aos céus, né, e ai daqueles que habitam na terra, né, céus aqui está se referindo ao reino, tá?
Se você está no Mashiach, você já está no reino. Tá? E aí daqueles que habitam na terra no sentido político. E no mar. E no mar. Porque Hassatã desceu. Onde está a palavra desceu aqui? Tá? Está a mesma palavra que está lá em cima, que vocês leram como precipitou. Está a palavra eblate. Eblate pode ser desceu? Pode, mas é desceu no sentido de precipitação, de alguém que perdeu o seu lugar no reino, tá? Porque Satanás desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem, né, já tem pouco tempo. Sabendo que já tem pouco tempo. Né? Ou seja, quando fala que ele desceu, ele foi caído ao nosso estágio, ou seja, está dizendo que ele perdeu o poder lá no reino, né? No sentido de acusador, ou até mesmo no sentido de da qual função a qual ele foi criado, né? E a sua ira é o quê? Tentar arrebatar para a desonra o maior número de pessoas que ele pudesse fazer, né? Esse seria uma dos ensinos aqui que é muito interessante. Verso 13. E quando o dragão viu que fora lançado, onde está a palavra aqui lançado, também você vai encontrar a mesma palavra, eblate, no caso em grego, que fora precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera a luz, né? Ou seja, ele perseguiu a mulher que dera a luz. Dera a luz o filho homem. Verso 14. E foram dados à mulher duas asas de grande águia, para que voasse para o deserto. Vocês viram que aqui é Apocalipse, né? A mesma narrativa que estava lá no começo está aqui embaixo. Você viu que a narrativa começou lá em cima, depois deu um pause, começou uma outra narrativa, e aqui volta a mesma narrativa que estava lá em cima. Apocalipse muitas vezes é difícil de se entender por causa dessas questões de narrativa. Então aqui está falando do mesmo evento lá da perseguição até o deserto. Até o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo. Eu tenho uma tese aqui, tá? Sobre esse metade de tempo aqui e metade de um tempo. Metade de um tempo. Metade de um tempo. Fora de vista da serpente. Pastor Gerson, você está me ouvindo aí? Pastor Gerson, me ajuda Claro,
claro. pela datação, quando que nasceu o Messias? Era perto de alguma festa? Acho que, acho, acho que era Tabernáculos, não era? Sim, sim. Tabernáculos, né? Sim, tabernáculos. Tem divergência, né? Eu acredito mais na Aham, vertente de tabernáculos. Há quem diga que foi em Peça, aham. mas eu creio mais na vertente de tabernáculos. Esses tempos aqui, o pastor Gerson, pode estar associado a festas, a Moed, tá? Ou seja, de uma Moed a outra, no caso, Moed, né? Como eles ficaram guardados em algum local aí, tá? Então, por exemplo, pode estar associado, né? Quando eu falo pode, porque aqui é escatologia. Escatologia a gente não pode matar o martelo. Por isso que eu perguntei para você aqui, porque existem vertentes que dizem sobre tabernáculos, né? E se eles ficaram 2 anos, que foram, lá em cima está falando que foram 1.260 dias, vai dar aproximadamente 2 anos e um dia, né? Então seria, poderia se dizer, um tempo de tempos e metade de um tempo, né? Poderia se usar esse aspecto, tá? Aqui é uma teoria, tá, irmãos? Eu estou batendo martelo. Pastor Castro, e é muito provável, porque quando você pega Zacarias 12 ali, aquele texto ele está ligado com o regresso do Messias, né? Uhum. E há muitos rabinos que associam o regresso do Messias, porque logo a seguir fala sobre a festa de tabernáculos. Muito bom. Então faz muito sentido. Inclusive, quando fala quando nós observamos em Mateus 21 a entrada triunfal, que ele entra num burrinho, que seria o cumprimento profético de Zacarias 9:12, né? Nós observamos que jogaram ramos, né? Dá-se a entender que era tabernáculos, né? Quando ele entrou com o burrinho ali. Correto, pastor o Gerson? O pessoal começa a Sim, gritar sim. Osana, Osana, né? E Osana seria uma transliteração de Roshaná, salva-nos, né? E a festa de tabernáculos é chamada de Roshanarabá, confirmação da salvação. Será algo muito interessante. Aqui no verso 15, aqui temos aqui, e a serpente, né? E a serpente lançou da sua boca, né? Atrás da mulher, água, né? Água, como um rio. Ou seja, seria uma torrente aqui, né? Como um rio. Para que, para que, para que, pela corrente, a fizesse arrebatar. Ponto. Ou seja, a água ela tem um simbolismo também de nações, né? Então, ou seja, aqui nós podemos interpretar aqui de várias formas, né? Que a, a forma que a serpente usou para perseguir a mulher, né? Nós vemos que no primeiro século aí, desde da questão de Antigo Epífanes, né, ali, e posteriormente quando os asmoneus ali, eles é, foram ali, né, persuadidos por Hyrcanos, né, que é o patriarca do Império Romano. Nós vemos que houve perseguições internas sobre Israel, né, e no primeiro século também teve, né. E Mateus capítulo 2 ali é muito interessante também, que podemos observar que houve uma opressão muito grande em Israel, próximo ao nascimento do Messias, né. Então, isso é algo muito interessante que
pode estar associada a essa perseguição aqui, de tentar arrebatar a mulher, né? Porque se a mulher representa Israel e ao mesmo tempo representa Maria, se Israel fosse arrebatada pela serpente, não teria como o Messias vir. E se Maria também fosse arrebatada, o Messias também não poderia nascer, né? Então poderia se trabalhar com esse aspecto. Verso 16. E, 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 e a terra ajudou a mulher, ponto e vírgula. E a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão, né? Tragou o rio que o dragão lançou, né? Tragou o rio que o dragão lançou da sua boca. Ou seja, a própria terra, né? Com a ordem do Eterno ali, no caso, consumiu, né? A investida de Satanás contra Israel. Verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao parece que travou aqui. Só um minutinho. Nós vemos aqui que o dragão ele foi fazer o quê? Ele foi fazer guerra, né? Essa guerra aqui, ela pode estar associado com certeza ao ano, né? Ao ano 70 ali, né? Aos remanescentes aqui, né? Aos remanescentes da sua. O dragão foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente, né? Da sua semente. Os que guardaram os mandamentos, que mandamentos aqui em grego é entolê, de Adonai, e tem o testemunho, o martírio, né? Testemunho de Yeshua HaMashiach. A minha Bíblia, ela é baseada numa. Essa Bíblia que eu utilizei aqui, ela é baseada do Greg Every New Testamento. E os versos só vai até o 17. Acho que a Bíblia de vocês vai até o 18, né? A Bíblia de vocês tem o verso de 18? Ô, pastor Kess, tem sim. Eu Tá, estou usando a Bíblia de Jerusalém. Essa Bíblia ela não tem o verso de 18, não. E se nós checarmos aqui o grego do Novo Testamento, vou até mostrar para vocês aqui, deve estar aberto aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Verso de. Isso aqui é o Greg Every New Testamento, tá? O mais interessante é que a Nova Almeida Revista Atualizada também não tem esse versículo, tá? O versículo de 18. 14. 16, 17. Ó. Pode ver que aqui também não tem o 18, tá? Aqui acaba no 17 e já começa outro verso aqui, tá bom? Aqui não tem o verso 18. Mas enfim. O intuito de eu
O intuito de eu trazer esse estudo para os irmãos aqui. Travou aqui. Tá me ouvindo aí? Sim. Tá. Peraí que eu fiz uma... Agora saí aqui. Então, ou seja, esse intuito, o estudo que eu trouxe para vocês aqui, tá? Ele é muito interessante, por quê? Porque ele mostra uma nova perspectiva sobre o texto de Apocalipse, tá? E essa perspectiva, ela foi abordada dentro do contexto, tá? De Apocalipse. Quando a teologia normativa, ela aborda a suposta queda de Satanás da forma que ele era o anjo de luz coberto de pedras preciosas, ela aborda o versículo isolado, fazendo junção com outros versículos, com o versículo de Lucas, e faz a junção também com a questão de Ezequiel, que no próximo estudo, se vocês quiserem, nós podemos abordar Ezequiel também, faz a junção com Ezequiel, e traz essa perspectiva que todos conhecem. Tá? Eu trouxe essa perspectiva para vocês, né? E agora eu vou colher a opinião de vocês sobre o estudo, tá bom? E ver o que vocês acharam aí, né? De se acharam algo bacana, algo de contra, vocês podem ficar à vontade também. Pastor Keston, eu louvo ao Eterno pela vida do irmão, tá? Porque esse tipo de ensino, ele não é encontrado nas igrejas convencionais. Esse tipo de ensino, ele nem é mencionado várias vezes na teologia convencional. Então, o estudo que o irmão tem trago, e principalmente nessa temática aí de Rassatã, quem é Rassatã de acordo com as escrituras, sem sofisma ou sem opinião de pais da igreja, né, que tiveram grande influência sobre a crença que a cristandade tem sobre esse Satanás aí mitológico, né? Existe o Satanás bíblico e o Satanás mitológico, né? Hoje as pessoas creem nesse mito que foi criado, primeiramente pelos pais da igreja e muito mais desenvolvido depois na Idade Média, né? Pela Igreja Católica já. Então, o senhor tem lançado luz e buscando sempre o original grego, o original hebraico, e trazendo a real vertente bíblica, né, de qual que é a função de Satanás e o que é e o que não é. Então, eu quero louvar a Deus pela vida do irmão, principalmente por estar trazendo esse ensinamento aí para as pessoas. E concordo, tá, com a vertente do irmão. Quero deixar uma ressalva na minha citação, que na verdade não é Zacarias 12, é Zacarias 14 que fala ali sobre a festa de tabernáculos, né? Que alude à volta do Messias e ao mesmo tempo tabernáculos, né? Mas eu concordo sim com a vertente que o irmão trouxe, tá? E vamos muito bom, pastor Gerson. Os demais. Muito bom, muito bom. Eu não sei se o Brandel consegue. Lá no canal do YouTube do Ministério Evangelístico tem um vídeo curto, acho que deve ser uns 10 minutos, que fala sobre eu explico a exegese de Lucas, né? Fala assim, eu vi Satanás como raio cair do céu, né? E ali eu explico dentro do contexto ali que foi aquela queda, da mesma forma que eu expliquei dentro do contexto aqui como que foi a queda aqui em Apocalipse 12, né? Então, ou seja, eu não sei se o Brandon vai querer colocar, se ele quiser colocar, ele pode colocar aí também para os irmãos, no caso, observarem, para somar com esse estudo, mas, né, eu queria ver a opinião dos outros irmãos também, por quê? Porque não estou descartando a possibilidade de uma queda, né, mas o que eu coloquei em pauta aqui seria
a visão convencional que é nos ensinada, porque até hoje, pastor Gerson, eu não vi base bíblica para aquela questão. Isso porque eu nem entrei em Ezequiel aqui, porque se nós vamos estudar Ezequiel dentro da exegese, só Ezequiel ali dentro da exegese, um estudo só não vai dar, que é bem complexo, e eu vou mostrar dentro da gramática de Ezequiel ali, que não comporta dizer que ali é Satanás, porque se eu pegar Ezequiel e falar que o rei de Tiro ali é Satanás, então ele já morreu, porque diz que ele caiu e não prevaleceu, então ele já morreu. Então, ou seja, se ali está falando de uma suposta queda na época do Éden ali, que ele se precipitou, ou antes do Éden, que ele caiu, né, e se tornou nesse demônio que as pessoas dizem que ele é hoje, né, que nós sabemos que Satanás ele tem a natureza homicida desde o princípio. Se ele era algo bom e depois se tornou algo ruim, em algum tempo da eternidade, o texto de Ezequiel, capítulo 28, não é o texto ideal para se falar sobre isso, gramaticalmente no hebraico, né? Então, ou seja, aí o pessoal usa Isaías 14. Se Isaías 14 estivesse referindo a Satanás no sentido político a qual ele usou, né, Nabucodonosor, não vejo problema nenhum falar que vai ter uma queda, né, que no caso que ele caiu e perdeu o seu lugar no reino, no sentido de ser o promotor de Adonai. Mas dizer que ele caiu ali utilizando que ele era um anjo de pedras preciosas e ele queria o lugar do eterno, aí eu já acho que força um pouquinho a barra. É muito bom, pastor. É muito bom trazer essa outra vertente. E Exatamente. repito, porque isso aí não é ouvido, não é passada essa vertente, né? E Parece que as ela pessoas têm um pouco de medo, né? é, Shalom. isso é verdade. Irmãos, o vídeo tá sendo compartilhado aí no canal. Se os irmãos quiserem ver, eu solto aqui. Ou É, então, se os irmãos quiserem assistir depois, eu compartilho o link lá no grupo também. O que os irmãos acham melhor? se o irmão quiser assistir, fica à vontade aí. Aí a gente pode falar um pouquinho também sobre essa parte aí. Que é só um versículo que eu abordei, vocês que sabem. Foi critério dos irmãos aí. Já compartilha, presbítero Brenner. Shalom, amados. Graça e paz, bom dia. Hoje eu vou tirar uma dúvida de algumas pessoas que têm perguntado sobre o texto de Lucas 10, verso 18. Se esse texto está se referindo a uma queda de Satanás, da forma que a teologia convencional ensina, né? Que ele era cheio de pedras preciosas e tal, né? Eu vou abordar o contexto aqui, o contexto de Lucas 10. Deus escolhe, Yeshua, Jesus, escolhe os 70, né? E esses 70, eles estão indo, né, até aquela região da Samaria ali, levar o evangelho, né? E aqui no verso 17 diz assim: e voltando, né, e voltam os 70 com alegria, dizendo: Mestre, pelo teu nome, até os até os até os, né, até os daimons, né? Essa palavra aqui está uma transliteração do grego, né? Daimons, demônios, se nos sujeitam. Verso 18. E disse-lhes, né? No caso, Jesus, né? Disse-lhes: eu via Hassatã, que é Satanás, como raio cair do céu. Então, ou seja, a teologia normativa usa esse texto aqui isolado
para falar que está se referindo a uma queda antes da existência de Adão, né? Vamos checar esse texto aqui no original do grego, do Novo Testamento. Vamos checar aqui no grego do Novo Testamento. Estamos aqui no grego do Novo Testamento. Eu vou ler para vocês o verso 18, né? Que a gente vai fazer a nossa exegese aqui. Eipian, o grego é igual ao português, ele é da esquerda para a direita. Eipian de autóis. Eipian de autóis, né? E disse-lhes, né? Aqui seria o escritor que escreveu Lucas, né? Seria Lucas relatando. E disse-lhes. Vou colocar aqui. Aqui nós temos o verbo heteron, que eu vou circular aqui para os irmãos observarem. Circular de vermelho aqui o verbo heteron. É um verbo significa um verbo observar, né? Aqui temos a palavra eteo, eteoro, eteorum, eteorum, né? Eteorum. Esse verbo aqui ele está no modo indicativo, né? E ele está no imperfeito, tá? Então, por exemplo, quando fala aqui via, tá? Não é um ver no sentido da pessoa viu, né? É como se você estivesse vendo algo caindo do céu, né? Eu vou dar a expressão aqui. Estou vendo, estou vendo, estou vendo. Eu vi, caiu. Pum. É como se eu via algo do céu, vum, pum, caiu. Então, ou seja, eu via nesse sentido, algo que já caiu, né? Via nesse sentido, algo que já caiu. Heterum tom, temos aqui o artigo tom. Acabou? Não, não. Tom Não, ainda não. Deixa eu riscar aqui também. Tom, satanon, em grego. Satanan, em grego, né? É uma transliteração de Hassatan, que significa o opositor. Ou seja, ele viu o opositor caindo. Ros astrapen. O astrapen. Roastrapen. Vou riscar também aqui. Roastrapen. Roastrapen. Como raio. Roastrapen. Como raio. Ictu. Isso aqui eu vou ter que riscar também. Temos aqui, ó. Fiz uma setinha, a partícula ic. Como raio sair. Né? Temos aqui tu. Que eu risquei aqui também é tu. Né? Ic, sair do. Ic, sair do. Tem significado. Tu, rura. Rurano. Tô rurano. Do céu. Sair do céu. Tô rurano. Sair do céu. E temos aqui a palavra. A palavra pesonta. Essa aqui eu vou ter que riscar. Pesonta significa cair. Pesonta. Essa palavra pesonta significa cair.
O verbo cair aqui, ele está no auristo, né? Auristo, né? E quando ele está no auristo, significa que está de uma forma indefinida, né? Geralmente, esses verbos aqui você vai encontrar, você não vai encontrar essa forma verbal em português. Você vai encontrar mais em línguas antigas como o grego koiné, né? Pesonta, está no auristo, né? E então isso conota o quê? Que é uma ação indefinida, né? Mas quando você pega as principais gramáticas de Daniel Wallace, na gramática de Coyle, né? É sempre quando um verbo está no auristo, de uma forma indefinida, o que vai definir é o contexto, tá? E o que que o contexto aqui está dizendo? O contexto aqui está dizendo que a queda de Satanás aqui foi devido a ele estar perdendo espaço, né, para os discípulos, quando que tange as pessoas estarem se convertendo e sendo curadas, e não está se referindo a uma queda anterior. Dentro dessa forma gramatical que observamos aqui, que está no auristo, né, nós observamos o quê? Que a queda de Rassatã, né, foi algo imediato dentro do contexto e não algo algo parcial, como muitos dizem aí. Foi uma queda imediata dentro do contexto aqui de Lucas capítulo 10. A teologia normativa ela tem costume de fazer teologia de versículos sem atentar ao contexto. Tá? Então, ou seja, Lucas aqui, ele escreveu isso dentro do contexto aqui, de Lucas capítulo 10, e não se referindo a algo lá de trás, antes de existir Adão e Eva. Tá? Então, isso é muito importante a pessoa entender. Então, por exemplo, esse texto aqui, gramaticalmente, ele não pode ser usado como uma tese de queda de Satanás antes de Adão. Tá? Isso seria algo herético, por estar ferindo o contexto. Tá? Então, isso é muito importante a pessoa entender. Tá ok? Se você gostou desse vídeo, se ele foi importante para você, se inscreva em nosso canal. Shalom, Brandel. Amém. Vocês viram aí que gramaticalmente não tem como se usar Lucas 10, né, como uma queda que aconteceu lá no Éden. E vocês viram também pelo estudo que eu passei, independente de ser um estudo escatológico à frente, dentro do contexto de Apocalipse 12, não tem como se dizer que foi uma queda antes do Éden. Então, ou seja, qual que seria o versículo base bíblico ou o texto bíblico para se dizer que houve uma queda antes do Éden? Não existe. Você vai existir essa questão de queda antes do Éden, livros apócrifos. Por exemplo, eu tenho aqui, caso ao compêndio de livros apócrifos, aqui eu estava lendo com a minha esposa esses dias, sobre o livro apócrifo de Adão, né? Sobre a queda de Adão. Aí você vai encontrar essa visão, né? Pelos Coranitas ali, no período intertestamentário, você vai encontrar essa visão entre os Coranitas ali de livros apócrifos, mas livros da Bíblia mesmo, né? Nem na Bíblia católica você vai encontrar essa vertente que houve uma queda, né? Então, ou seja, eu vou, né, pedir a opinião dos irmãos aí, para os irmãos quiserem acrescentar ou falar algo contra ou a favor, fiquem à vontade aí. Eu, mais uma vez aí, só tenho a agradecer pelo conteúdo compartilhado, excelente, tá? Agora é só assistir de novo e absorver mais. Muito Glória a Deus. obrigado aí, Pastor Kess. Amém. Eu não sei quantas pessoas estão participando, né? Tá você e o pastor Gerson só, né? Parece que tinha um Maurício entrado também, né? Nós temos 8 pessoas aqui com a gente. Rapaz, para ser feito em cima da hora, tem que tá bom, hein? É, ué. O pastor Wagner tá aí também. Pastor Wagner, mas se manifeste, meu irmão. Shalom, shalom a todos aí.
Pastor Kesto, que o Eterno te abençoe e te guarde. Satisfeito aí Amém. com a participação, tanto de irmãos e amigos que têm participado das lives, e eu tive o privilégio também de ter aí, né, ao lado, aprendendo com o senhor, alguns companheiros aqui Amém. do trabalho que atenderam ao convite. Amém. Muito bom. Ô, Pastor Wagner, aproveitar a sua passagem, a sua visita aí, né? Eu trouxe um aspecto do contexto de Apocalipse 12 e eu quero trazer também essa visão que eu entendo e creio, né? Para a questão de experiências também, né? Nós observamos que as pessoas que seguem a instrução de Hassatan, elas são pessoas que acabam ficando enfermas, né? E nós conversamos na semana passada algo muito interessante, que muitas das enfermidades que vemos, como, por exemplo, eu vou citar epilepsia, câncer, né? Espírito de loucura, né? Que você vê lá em Deuteronômio 28, né? No verso 27, você vai observar que as pessoas que não guardam os mandamentos, o próprio Eterno coloca loucura, coloca câncer, tumores, colocam, né? Ou seja, as pessoas que renegam a política do reino, elas se tornam pessoas não só doentes espiritualmente, mas pessoas doentes fisicamente. Os pensamentos dessas pessoas voltados à política do dragão, da serpente, são pessoas que são doentes, né, espiritualmente, e isso reflete no físico. E eu queria a sua opinião nesse aspecto aí. Pastor Kesto, as experiências que foram contadas nas outras duas lives anteriores, que os irmãos colocaram, e essa pergunta dos senhores a respeito de enfermidades, teve um irmão que perguntou, e com relação se no centro espírita ou um outro local onde os jedins são invocados, se a cura era completa. Aí o senhor deu o seu parecer e eu falei que a enfermidade ela não é curada 100%, porque a cura 100% só ocorre com Yeshua. Muito Mas bom. a enfermidade colocada por um Shedim, vamos colocar assim no sentido espiritual, e atinge o corpo físico, algo que materializa, eles mesmos colocam, e a pessoa procura um centro ou procura um local onde já tem costume de benzer ou algo parecido, e ali ela vai com um problema, recebe, vamos dizer assim, uma vitória lá, vamos assim dizer, só que aquela pessoa passa a ficar escrava constantemente daquele centro, ou constantemente daquele benzedor, ou o local onde são invocados os Shedins. Por que que isso acontece? Porque, às vezes, igual já aconteceu com muitos na minha região de Ouro Preto, de Mariana, o famoso espinhela caída, né? O próprio médico, nos anos 90, os próprios médicos indicavam às pessoas, procura um curandeiro, procura um benzedor, porque não há nenhum remédio, não há nada que a medicina possa fazer. E as pessoas procuravam, elas eram curadas, entre aspas, daquela, né, espinhela caída que falava, a pessoa andava torta e curva, e de repente ela voltava lá por um outro motivo, ela não saía mais daquele centro. E ela sempre teria que levar a oferenda algum pedido. No pouquinho de artes marciais que eu fiz no budismo, do Kung Fu, eu pude perceber pessoas, grandes mestres, trazendo curas também, usando as ciências, né, ocultas ali, usando o budismo, segundo eles ali, né, o karma. As pessoas deitavam, tiravam os sandálias dos pés, e aquele que chamam de ki, né, de energia, a pessoa estendia as mãos sobre os pés das pessoas e movimentava. A pessoa ficava como se fosse possessa. Todo movimento que ela fazia com a mão, o corpo inteiro acompanhava no chão. Era uma coisa
horripilante de se ver assim. Só que quem estava vendo aquilo levava a acreditar, né? Aumentava ali a crendice daquela pessoa porque estava vendo algo sobrenatural. Muito Mas forte. a cura não acontecia 100%. Novamente aquela pessoa teria que procurar aquele monge, teria que procurar de novo aquele professor, para de novo fazer uma descarga, como diz eles lá, a questão do Ki ali. E independente do nome bonitinho, Ki, de budismo ou espiritismo, é tudo uma muambada só. Por detrás daquele Exatamente. monge, por detrás daquela pessoa, há um ser maligno, terrível, que se passa como um bonzinho, mas cura 100% só Yeshua. E Muito bom. existem situações, pastor Castro, que as pessoas deitadas, elas estão deitadas na sua cama, e um guia vem e busca aquela pessoa, não o corpo, a matéria, mas Uhum. tira ali, vamos dizer assim, e fazem viagens astrais. Isto é real. Da mesma maneira como Paulo, como outros tiveram esse arrebatamento e foi a ter outros planos ou outros céus, os Shedins também, os Shedins não, o principado daquelas castas maiores também tem esse poder, vamos dizer assim, de pegar ali aquelas pessoas que os invocam e levá-las a locais terríveis e mostrarem coisas terríveis também, da mesma forma como nós temos nas escrituras. Muito Só forte. que a diferença é que quando aquela pessoa é arrancada, coisas terríveis entram no corpo dela enquanto ela está deitada ali. E eles só não tiram a vida, eles tentam isso, mas só não tiram a vida quando algo é arrancado porque o Eterno não permite. É graça pura. Mas, infelizmente, quem faz esse tipo de viagem, por exemplo, né, em busca de curas e outras coisas mais, o corpo é invadido por vários shedins, invadido. A pessoa estava numa forma e fica pior. O pastor Wagner, você falou algo muito interessante sobre essas experiências que você teve sobre referente a seguir o adversário e os seus mensageiros. É muito interessante o que você falou, por quê? Porque, veja bem, quanto maior o nível de mediunidade da pessoa referente aos principados, você pode ver que a maioria dessas pessoas, ou elas morrem em algo trágico, ou elas ficam loucas, né? Eu conheci uma pessoa no interior que ela recebia tantas entidades, e eu lembro que no final da vida dela, nós fomos visitá-las, e a aparência dela era demoníaca, ela estava totalmente perturbada, tiveram que arrancar os dentes dela, porque ela estava se mordendo, né? E eu lembro que quando nós entramos com os irmãos lá para fazer a oração, essa mulher, ela grudou na parede, como se fosse uma barata, entendeu? E ali, pastor Wagner, foi uma luta de mais de uma hora para arrancar os demônios. Ela foi salva, mas ela não resistiu. Passou alguns dias, ela morreu. As Mas consequências as e as consequências, as consequências das sequelas foram muito grandes, sim. tá? E ela era aquelas pessoas que chegava a levitar no ar. Era uma moça, sabe? Então isso é terrível. As pessoas, na próxima live, eu vou passar. Eu vou conversar amanhã com os irmãos para ver se eu consigo mudar para quinta. Se não conseguir, vai ter que ser na quarta mesmo. Eu vou conversar com a próxima live. Eu vou trazer alguns textos dentro do hebraico sobre encantamento e magia. Vai ser algo bem pesado, né, de se falar. E vamos trazer a consequência. E as pessoas vão entender a consequência de se praticar encantamento e magia. Porque tem muitas pessoas que praticam encantamento e magia sem perceber. Você falou aqui de artes marciais, eu já pratiquei artes marciais. Eu pratiquei taekwondo, né? E você via alguns lutadores fazendo um tipo de manobras que
a física que contraria a física, né? E esses caras são as pessoas que praticavam meditação antes de lutar, né? Então, ou seja, na minha opinião, ali também invocavam espíritos demoníacos ali que, né? Da mesma forma que na capoeira se faz aquelas manobras que você, com um ser humano normal, não consegue fazer, eles faziam também. Isso é muito interessante. A posição que eu vejo da árvore da vida, quando eles colocam as esferas na Cabala, por exemplo, e os chakras, a posição como ela é desenhada e quando é representada no corpo humano é muito parecido com. É muito parecido com. E quando a pessoa vai lá receber um passe, uma energização ou algo assim parecido, a pessoa, igual eu disse, os exemplos aí, ela entra numa situação e ela sai pior. Nós tivemos em um lar aqui que a senhora, ela louca já, com a mente perturbada, porque os nossos olhos, eles são a janela da alma. E por esses portais entrou um ser terrível nesta mulher, aqui na cidade de Belo Horizonte, e ela ficou paralítica. Mas quando esse demônio manifestava nela, ela movimentava os braços, ela levantava, ela saía daquela situação. Tá vendo? É terrível. É terrível. E sem contar essa questão de materializar. Como o coração é o dínamo do corpo, todo chedinho, tudo principal, sabe disso. E aonde, vamos colocar assim, fica escondida a alma, vamos dizer assim, guardada, é ali no físico e no espiritual que eles vão atacar e bombardear. Passa um mel na boca da pessoa com aquela ciência que ela está buscando, né? Seja Wicca, seja o que seja, né? Passa um melzinho na boca da pessoa e vai fazendo ela ficando cada vez mais bitolada com aquilo. E a primeira coisa que nós, os filhos da luz, percebemos nos filhos de Belial, se tratando de seres humanos, é que esses seres humanos eles perdem. A primeira coisa é perder o brilho nos olhos, é perder o formato. Aquilo que, criado a imagem e semelhança, eles perdem imediatamente a semelhança de Hashem e eles tornam-se semelhantes à raça Satã. Então, tem muitas igrejas que eu entro que eu percebo que no rosto das pessoas elas perderam esse brilho nos olhos do rua, elas perderam o formato no rosto. Elas estão na igreja, não se manifestam, não rolam pro chão afora, não rosnam, não fazem. Elas estão possessas em um outro processo de escravidão, tanto na mente como no coração. Por quê? É ali que estão escritas as leis. É ali que Yeshua faz com que aquilo brilhe, que aquilo venha à tona para o mundo físico dentro de cada ser humano. Essa é a função de Yeshua. Mas a mordida no calcanhar ali, o veneno na racha da serpente, ela ludibria de tal maneira que ele fica desobediente às normas. É claro, é nítido essa luta entre os filhos de Belial e os filhos da luz. E a luta entre Hasatan e o nosso Mashiach. Muito bom, muito bom. A gente pode perceber, pastor Gerson, que o pastor Wagner, nós vamos estudar melhor esses aspectos na próxima semana. Eu vou até poder me preparar melhor. Eu vou até separar um texto aqui que eu traduzi aqui para o Brandel ler, né? E nós vamos observar que o mundo, a política que vivemos e muitas igrejas estão presas por encantamento, tá? Isso é terrível. É forte isso aí. É forte. O estudo é terrível. E assim, eu passei algumas retaliações para traduzir esse texto, que traduzido do inglês. É de William Goicar, né? Eu acho que esse livro dele já tem em português, já, eu acho, tá? Eu acho que eu vou verificar a editora, mas é um livro muito bom,
Muito bom para a questão das coisas que estão acontecendo agora, esse negócio de coronavírus aí. É muito interessante, é muito interessante. E vocês vão ver que estamos chegando perto do fim, né? Esse estudo aí, ele vai ser meio difícil de se passar pela profundidade dele, mas eu vou pedir graça ao Eterno para a gente passar, para eu conseguir passar. Inclusive, vocês vão observar que o mundo ele está debaixo de Kesem. Kesem em hebraico é magia, tá? Existe uma magia na política, existe uma magia na religião, tá? E poucos que estão livres dessa magia, tá? Quando se fala agora, nós estamos chegando aí a 25 de dezembro, a magia do Natal. Isso é algo espiritual pesadíssimo, implantado lá atrás pelo enganador, e as pessoas vivem essa magia como se fosse algo de Deus, né? Então vai englobar muitas coisas. Eu não sei se vai dar para fazer numa live só, a outra parte aí. Era para trazer hoje, mas né, esses dias aí, muita gente atribulada na igreja, pessoas caindo endemoniadas lá, né? Estamos falando aqui de pessoas endemoniadas, muitas pessoas caindo endemoniadas na igreja esses dias, domingo e terça, os dias de culto lá, foram dias que pessoas deram trabalho para ser libertas lá. Então, Na nossa as pessoas. denominação também, pastor Kesto. Né? Inclusive crente. Isso, lá também são crentes, viu? Crentes, eu não vou citar, claro, não vou falar o nome da pessoa, mas a pessoa chegou pra gente e falou assim, mas eu não tô fazendo nada de errado pra acontecer isso, né? E quando você vai dar uma cavada, você vê que tá fazendo, e às vezes, até por ignorância, permitiu que aquela potestade agisse na vida da pessoa, né? Então, você vê que o negócio não tá brincadeira, viu, o pastor Gerson, pastor Wagner? A questão que nós carregamos da restauração, a Torá do Mashiach, essa questão ela é mais séria de qualquer outro local onde nós já estivemos. Então tem todo esse peso no mundo espiritual. O que o pastor Gesto acabou de falar, e o senhor também disse aí, em outros locais, vou dizer bem abertamente, tem exceções, por favor, porque isso vai cair aí e outras pessoas vão ouvir. Tem exceções raras. As pessoas já estão sob o efeito hipnótico da Nahash, da serpente. Forte. Já estão. Já houve a picada no calcanhar, né? Já estão sentindo os efeitos. E a serpente espera a pessoa sair, andar, ela fica numa boa. Mas já estão sob esses efeitos. Então ela está na igreja, ela está na política, ela está trabalhando, está vivendo numa boa. Mas de repente ela vai cair. E nessa hora a serpente vem e começa a devorar este corpo, ceifar essa vida, começando pela cabeça. Muito forte. E os pastores e outros estão brincando e estão sob efeito hipnótico. No interior, já cansei de presenciar em lagos serpentes, mesmo sem venenos, né? Hipnotizando sapos, pássaros. E uma cena que eu não vou esquecer nunca mais é que o pássaro começou a chorar. Ele não dava um cantado, um piado normal. O que ele fazia era de sofrimento. Vi também uma rã muito grande e uma serpente dentro da lagoa, só que ela estava muito longe. E ela começou a fazer um movimento leve com a sua cabeça. E tinha mais pessoas comigo observando aquela cena. E por muito tempo, a serpente cada vez aproximando mais, e a rã, ela não conseguiu sair. Ela não conseguiu sair do local. Fixou os olhos ali, vendo o perigo, igual também o passarinho que eu cheguei a presenciar. Chorando, e foi tragado. Trazendo para nós
Desde o primeiro dia que começou com esse assunto, teve uma das lives que eu iria começar com a ajuda do senhor e da Roberta, uma chuva tenebrosa. Uma outra live, o meu vizinho começou a quebrar tudo dentro de casa, e na segunda live ele começou a fazer tudo isso novamente. Em meio a essas lives aí, na minha cama aqui, veio um chedinho e me sufocou na minha cama. Por quê, pastor Kesto? O assunto que está sendo tratado é um assunto riquíssimo. E o Verdade. povo teme falar isso. O povo É teme verdade. falar isso. E eu quero confessar aqui algo que eu conversei com alguns irmãos, só dos irmãos que estão conosco nas lives. Nós estamos com um problema também no nosso grupo, porque começamos a fazer uma oração em cima de libertação e em cima desses temas, para que o maior número de pessoas absorvessem e multiplicassem. Nós estamos com problemas no nosso grupo. Estou falando isso para não apontar A ou B. Nós estamos com problemas seríssimos com esses que estão conosco. E eu quero pedir, alguns não estão participando aqui neste momento, eu quero pedir nesse momento a oração por eles, uma Amém. campanha, vamos assim dizer, de oração e de jejum, porque nós mexemos na primeira live e desde a primeira tem assuntos fortes, e os irmãos que estão conosco têm que estar ligados com a mesma força, com a mesma pegada, com a mesma vontade. E eu percebi esse encantamento já no nosso meio. Alguns saíram. As desculpas não colam, me desculpe, mas as desculpas não colam. Então, o objetivo aqui é que todos aprendamos juntos com humildade e todo mundo tem algo para compartilhar. E essa batalha espiritual é real. Ela é real. Satã, ele é real. E a função, igual o senhor explicou, as funções que ele tem, como testador, e as suas facetas, né? Que também tem outros nomes, na verdade, títulos, né? Porque o nome dele, o que ele é mesmo, os próprios satanistas sabem, as pessoas do ocultismo sabem que esses nomes aí, que apresentados nos apócrifos, esse não é o nome dele mesmo, não. Ele tem um nome tenebroso e não foi ainda revelado. Não foi ainda revelado. Então, meus amigos, não é brincadeira. Você crê que pode ser Samael, pastor Wagner? Samael é um título também, podemos discorrer disso depois, é um título. E os satanistas de plantão, a galera que estuda, a galera que participa, sabe? É um título também, sabe? É algo, assim, muito mais profundo do que isso, porque também tem outras facetas. Às vezes ele é comparado ao anjo da morte, embora temos uma visão aí, né, gente? É só uma tese. Ele tem outras facetas também e atua em todas elas. É profundo. É profundo. E quando eu trouxe esse estudo para vocês aqui, na realidade eu não estou querendo criticar quem pensa da visão convencional, né, da queda dele, né? Mas o intuito é trazer o contexto, né, do que o texto está dizendo. E até mesmo explicar os simbolismos ali de dragão, porque se você estudarem o mito de Apolo, o mito de Ísis, né, você vai ver que João ele descreve a mulher que posteriormente ele cita como Israel ou Maria, como Ísis. Ou seja, o que podemos entender desse aspecto? Que Israel estava contaminada com essas mitologias, como o mundo atual que vivemos hoje está contaminado com esses sincretismos, tá? A igreja ela está vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, devido a ter embebido o sincretismo no seu seio, e isso traz uma cegueira espiritual tão grande, onde a serpente encanta ela. E o que está acontecendo, o pastor Wagner, aqui, da mesma forma que você viu a serpente se aproximando da rã, e a rã encantada sem poder correr, se
se não acontecer uma intervenção divina, as pessoas serão tragadas pela serpente. E nós temos a função aí de estar levantando isso a muitas pessoas, porque os dias estão ficando difíceis, mais difíceis ainda. Eu confesso para você que eu estou temoroso de trazer o próximo estudo, porque vamos entrar em assuntos que até hoje eu não vi na internet, as coisas históricas que vamos citar, referente ao ocultismo, até mesmo a questão de maçonaria. E talvez pode ser vamos pisar em lugares áridos aí, né? Temos que estar preparado para as retaliações. Amém. Amém, meus irmãos. Alguém pode fazer a oração aí para a gente concluir, então? Muito obrigado, pastor. Glória a Deus. Muito obrigado por explanar Amém. esse assunto para nós. Muito obrigado aí pelas contribuições, pastor Wagner e Gerson. Muito obrigado mesmo. Que o Eterno continue abençoando vocês. Amém.